Alô, amigos! Vocês que fazem parte do nosso canal, que acessa a nossa página no Facebook, Oficinas de Humana, venha novamente caminhar conosco, assistir nossas aulas para viajar pela história, pela filosofia, pela sociologia, pela política, pelo direito no Brasil. Eu sou Everaldo Barro Dias, professor de História e advogado. Estamos aqui para levar você mais uma aula de Ciências Humanas. Na aula de hoje, vamos abordar o pensamento brasileiro no século XIX. Valeu? Venha conosco. Não esqueça, se inscreva em nosso canal Oficina de Humanas e permita que mais gente tenha acesso e que a gente possa continuar divulgando o nosso trabalho. Valeu, meus guerreiros! Pronto, amigos, vamos lá para a nossa viagem pela história do pensamento brasileiro no século XIX. Você já parou em algum momento para pensar como é a mentalidade do brasileiro? Como nós pensamos o Brasil? Que imaginação nós temos? Né? O que é ser brasileiro? Será que de vez em quando não dá aquela vontade de parar, refletir, pensar sobre isso? Não é isso? E a nossa aula de hoje visa a gente fazer uma abordagem histórica no campo do pensamento intelectual brasileiro do século XIX, que está às raízes do pensamento brasileiro. Então vamos aqui andar um pouquinho pela história do pensamento, coisa que é muito cobrado nas provas do Enem. Não é isso? A história do pensamento cai constantemente. E também é um assunto interessante para a própria formação humana, crítica, social, de você enquanto cidadão e cidadã brasileira. Valeu? Vamos à nossa luta. Vamos lá. Século XIX. Primeira coisa que a gente tem que abordar interessante. Vamos lembrar que em 1808 a família real chega ao Brasil. O Brasil vira sede da monarquia portuguesa. Fugindo de Napoleão Bonaparte, com o apoio dos ingleses, a família real veio para cá. Isso, de certa maneira, dá uma sacudida no Rio de Janeiro, porque agora tem aqui a corte. A elite brasileira conhece o luxo. A elite brasileira sabe que casas luxuosas dá status. Por exemplo, curiosidade, ter um piano na casa da pessoa. Ter o piano é uma coisa de estado social. Muitas famílias ricas compravam piano para botar em suas casas, embora não soubesse tocar. Mas é como se fosse uma forma de afirmação social, de status social. Veja que curiosidade. E claro, evidentemente, a mania da gente copiar os modelos europeus. Não é isso? Nós temos um fato interessante, curioso e exótico, é o fato de Carlota Joaquina, esposa de Dom João, chegar ao Brasil com um pano amarrado na cabeça e algumas brasileiras imaginarem que aquilo era uma moda europeia e começaram a andar com um pano amarrado na cabeça também. Só que depois descobriu que a rainha chegou com o pano amarrado na cabeça porque tinha muito piolho. E para que os piolhos não ficassem caindo na roupa, amarrou-se um pano na cabeça. E aqui se deduziu que era uma moda europeia. Então, veja como é o pensamento, o comportamento da sociedade, principalmente da elite brasileira, tá bom? Então, como se desenvolve isso? Como se pensa o Brasil? Como se concebe o Brasil? Vamos viajar um pouquinho na história. Primeiro, na literatura, nós temos o romantismo, né? Romantismo século XVIII, primeira metade do século XIX. É um movimento europeu que chega ao Brasil. O romantismo é a emoção, o romantismo é a idealização, o romantismo é a ideia do herói nacional. E isso chega ao Brasil, porque se quer, no pós-independência, criar uma ideia, uma identidade nacional. Se quer criar, afirmar uma imagem de país soberano. Se quer exaltar a pátria brasileira. E o romantismo contribuía para isso. Por exemplo, na Europa, o romantismo, quem é o herói? São os cavaleiros, as pessoas da nobreza. No Brasil, quem é o herói? É o índio. O indianismo é o radical do romantismo. Então, o índio é, simbolicamente, né, o ente que retrata a nação brasileira, não é isso? E aí se exalta através do índio o quê? O nacionalismo. Se exalta o quê? Se exalta
o patriotismo, a defesa do interesse nacional, da alma brasileira, não é isso? Então isso é uma característica particular. Bom, e eu estou falando aqui no campo da literatura, não é isso? A literatura era uma forma de exaltação do patriotismo brasileiro, né? Na pintura também tivemos. As pinturas brasileiras simbólicas retratavam temas oficiais, como o quadro Grito Ipiranga, de Pedro Américo. Qual a ideia disso? A ideia era vender a imagem épica de um processo de independência, né? Bom, querendo criar uma imagem de Brasil independente, de Brasil soberano, de criar uma mentalidade, nasce em 1838 o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, não é isso? Qual a ideia? Ó, aqui você tem o prédio dele no Rio de Janeiro, muito bonito, uma referência para a intelectualidade brasileira. Esse instituto foi criado durante o período regencial, durante a regência de Araújo de Lima, o Marquês de Olinda, mas ele foi muito bancado depois, muito patrocinado por Dom Pedro II, um homem que tinha paixão pelos estudos. Aqui nós temos a imagem do cônego, que é um religioso, né? Januário da Cunha Barbosa. Ele é um dos idealizadores dos institutos historiográfico e geográfico brasileiro, né? Mas qual a ideia do instituto? Por que criar o instituto? Qual a intenção? Qual a finalidade? Qual o escopo? Olha aí, o homem, um dos idealizadores, não foi só ele. Primeiro, era necessário consolidar a imagem o quê? De um Estado nacional brasileiro, de um Estado verdadeiramente afirmativo, a ideia de povo, a de paixão, de orgulho da sua própria pátria. Vamos lembrar que isso fica mais forte no segundo reinado, porque o Brasil viveu um período de prosperidade econômica. O café nos fez ter balança comercial favorável, nos fez ter independência financeira. O Brasil assinou a tarifa alves branca, acabando com as regalias inglesas. Embora o Brasil também tenha sido pressionado a abolir gradualmente o comércio de escravos, vivemos naquele momento um boom econômico, né? O surto industrial, idealizado pelo Barão de Mauá, que, por sonhar com a industrialização do Brasil, enfrentou a ira da elite que vivia em torno do imperador, porque Mauá dizia, para o Brasil ser industrializado, tem que abolir a escravidão. Mentalmente, Dom Pedro não era um abolicionista, embora se dedicasse às artes, né, aos estudos. Então, qual a ideia que se quer do próprio imperador Dom Pedro II? Consolidar a ação do Estado Nacional Brasileiro, e para isso é preciso escrever a história do Brasil. E como escrever essa história? Onde é que está a alma do brasileiro? Esse é o desafio. E aí, dentro dessa perspectiva, você faria o chamado o quê? Um apelo nacionalista, a ideia de unir todo o povo, negros, brancos, índios, mestiços, num sentimento de nacionalidade. Aí o discurso nacionalista teria sua importância. Aí vamos ver aqui o seguinte, olhando. Quais seriam as finalidades do Instituto de História e Geografia Brasileira? Coleta e publicação de documentos relevantes para a história do Brasil. Então, tudo que viesse era documentado ali. Incentivo ao ensino público de estudos da natureza histórica do brasileiro. É isso? Ressaltar os valores ligados à unidade nacional e à centralização. É a justificativa de que por que precisa ter um império. Vale ressaltar que durante a regência, que foi um período que não houve imperador, o Brasil esteve perto da sua desagregação territorial. Nós tivemos várias revoltas no Brasil, Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Revolta dos Malis na Bahia, Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é isso? Então, essa foi a regência, 1831, 1840. E, inclusive, em nome da unidade nacional, se fez uma campanha para antecipar a maioridade de Dom Pedro, que é a campanha da maioridade. Qual a justificativa? Que somente o imperador seria capaz de pacificar o Brasil. Então, esse discurso de precisa do imperador, precisa de uma unidade nacional, ele foi muito forte e a sociedade aceitou isso. Primeiro, na primeira década do segundo reinado, como uma forma de garantir a unidade nacional. Aí, pensando nessa ideia de construir, de revelar, de entender a alma brasileira, de criar a identidade nacional, o Instituto fez um concurso nacional, não é isso? De monografias, onde o autor deveria
descrever como deveria ser contada a história do Brasil. Não é um concurso de história do Brasil. É como deve ser escrita a história do Brasil. Então houve um concurso de monografia. O vencedor foi um naturalista alemão, Karl von Martius, não é isso? E qual é o tema da obra dele? É como se deve escrever a história do Brasil, né? E ele entendia que a alma do brasileiro estava na sua composição étnica. Nós temos no Brasil negros, nós temos índios e nós temos os brancos. E nós temos os miscigenados, que não eram poucos. Então, para Martius, você entender melhor o brasileiro, a identidade nacional, trabalhando essa questão da composição étnica brasileira. Então, esse era o tema que ele abordou, ou seja, o foco da sua obra era debater, discutir, conhecer profundamente a composição étnica do Brasil e entender os reflexos sobre a composição da sociedade brasileira. Aí surge uma obra fantástica, né? História Geral do Brasil, Adolf Warneken. Qual a ideia que ele coloca? Aí ele está falando da história do Brasil mesmo, não é isso? O fundamento é, o sentimento nacional precisava existir dentro dos brasileiros. O sentimento de nacionalidade. Por quê? Porque isso daria estabilidade à política nacional. Vamos lembrar que no segundo reinado o poder moderador centralizava tudo em suas mãos. E Dom Pedro II soube exercer isso. Não é isso, gente? Então, para que se garantisse a organização política, se garantisse a unidade nacional, é preciso um Estado forte e centralizado. Então, nesse sentido, essa obra histórica, ela vai justificar a centralização política com uma necessidade de manutenção da ordem política brasileira. Vamos lembrar que é uma ordem escravista. E vem do lado romântico, né? Como falei, o romantismo, exaltação, é o índio, é o patriotismo, é o nacionalismo, é a emoção, é a paixão, é a empolgação, né? Esse é o romântico. E isso foi muito usado no segundo reinado, né? Bom, a partir de 1870, começa uma tendência de querer se compreender com as pseudo-teses científicas essa miscigenação. E aí vamos prestar atenção numa coisa. No século XVIII e XIX, na Europa, surgiram teses racistas, com pseudo-fundamento científico, né? Que dizia que uns povos são de origem genética predestinados para dominar, porque são mais desenvolvidos, são mais competentes, são, entre aspas, o quê? Civilizados, não é isso? Outros povos são atrasados. Exemplos, negros e os índios. Essa tese que foi escrita serviu para justificar a colonização europeia no continente africano e no continente asiático, a superioridade dos homens brancos. No Brasil se trata isso. Só que, a partir de 1970, a ciência começa a ganhar espaço no meio da intelectualidade, superando o romantismo. Porque no romantismo eu tenho a subjetividade. No realismo eu vou ter a objetividade. Eu vou ter a racionalidade. Não é isso? Então, como é que vai se compreender cientificamente o Brasil? Há uma forte crítica social, inclusive à burguesia. A ironia é usada como uma marca retórica, especialmente com Machado de Assis. Então, a partir de 1970, a ciência passa a ter muita influência sobre o pensamento brasileiro. No meio dos militares, especialmente aqueles que estavam envolvidos na campanha republicana, aparecia o crescimento dos ideais positivistas de Auguste Comte. Comte, francês, defendia um Estado estável para que houvesse progresso. Ele definia a estabilidade como a estática social, daí a ideia de um Estado forte para garantir a ordem. Havendo a estática social, a consequência natural seria o progresso, que eles chamam de dinâmica social. Por isso que os militares tomam o poder com o apoio dos fazendeiros, derrubam Dom Pedro. E qual é a frase da nossa bandeira? Ordem e progresso. Ordem e progresso
está na bandeira nacional e é um pensamento o quê? Positivista, que influenciou o movimento republicano brasileiro, não é isso? Então, essa é a ideia. Agora, voltando para o pensamento brasileiro, o que é que se quer discutir? Discutir a questão da natureza racial. Aí nós temos alguns pensadores. Um deles, Silvio Romero, que admitia, ele fez faculdade de Direito aqui em Pernambuco, em Recife, né? Ele defendia a ideia de que existia raças superiores e raças inferiores, e que os brancos eram superiores. Só que para a Europa, o que é que acontecia? A miscigenação, para os teóricos europeus, é a degeneração da humanidade. Então, na visão deles, a mestiçagem é uma coisa condenada, inaceitável. Silvio Romero discordava um pouco disso. Ele entendia que as raças, na visão dele, tinham padrões de desenvolvimento distinto, mas nada que provava que a mestiçagem fizesse alguém ser pior do que já era. Então, embora ele reconheça o racismo, aceite o racismo, ele acha que a miscigenação não é tão negativa assim como alguns defendiam. Essa tese vai ter que ser adaptada ao Brasil, porque a Europa valoriza o purismo racial. Aqui prevalece a miscigenação. Um outro pensador, racista também, Nina Rodrigues, esse, Faculdade de Medicina da Bahia, redigiu sobre a inferioridade e a degeneração da raça negra. Esse Nina Rodrigues, viu, gente? Ele estudou o crânio de Antônio Conselheiro, acredita? Quando houve a revolta de Canudos, que foi exumado o corpo de Antônio Conselheiro em outubro de 1897, a cabeça de Antônio Conselheiro foi levada para Salvador, para ser estudado. E esse Nina Rodrigues estudou o crânio de Antônio Conselheiro. Veja que essa ideia da eugenia, do racismo, tinha muita influência. Então, o Nina Rodrigues, ele também era defensor da ideia de raças superiores e raças inferiores. Não é isso? E aí, ele defendia, olha que absurdo, que para cada raça, entre aspas, que esse conceito de raça não existe, deveria ter um código penal próprio. Ele escreveu uma obra, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Então, o tratamento do negro era um, penalmente falando, do branco era outro, do índio era outro. E esse homem foi um homem muito respeitado no final do século XIX e início do século XX. O Silvio Romero também. Silvio Romero, que é sergipano, embora tenha estudado em Recife, mas ele é sergipano. Então, veja como essas ideias influenciaram o comportamento, o pensamento preconceituoso da elite nacional. Bom, surgiu uma outra pessoa, Manuel Bonfim. Aí esse, também sergipano, veja como o Nordeste produzia intelectuais, para o bem ou para o mal, mas aqui era um centro de produção do conhecimento. Vamos lembrar que aqui nasceu Joaquim Nabuco, pernambucano, né, gente? Grande intelectual. Aqui nasceu Castro Alves, grande intelectual. Aqui nasceu Rui Barbosa. O Nordeste era um centro de produção de conhecimento. Manuel Bonfim escreveu uma obra fantástica. A América Latina, Males de Origem. Ó, que obra incrível. Ele dizia o seguinte: a razão do nosso atraso é a herança ibérica. Ele chamou isso de parasitismo social, que é a exploração que nós sofremos de portugueses e espanhóis. E que os portugueses, inclusive, não tinham mentalidade muito empreendedora, mas de sugar, de explorar. E a gente herdou isso deles, né? Então a teoria do parasitismo social vem muito disso aí. E aí ele contestava essas ideias de Silvio Romero, de Nina Rodrigues, de que o atraso se deve ao Brasil e à América, porque nós somos mestiços. Uma população de negros, de índios em sua maioria. Tanto é que no século XIX essa tese foi usada para justificar a atração de imigrantes. Trazer imigrantes para o Brasil era uma forma de branquear a sociedade brasileira para que a gente tivesse condições de se desenvolver. Essa tese foi muito usada durante muito tempo. E o Manuel Bonfim contesta isso. Ele fala, nosso atraso tem a ver com o parasitismo social, herdado da colonização ibérica, não tem nada a ver com mestiçagem. O mestiço não se torna um ser inferior, não existe fundamento científico. E ele diz que o nosso atraso, quem disse? Manuel Bonfim, o nosso atraso se deve não à nossa herança genética. Nosso atraso se deve às condições políticas
e as condições históricas em que o Brasil foi colonizado e que o Brasil se desenvolveu depois da sua independência. Então, o que fez a gente ser atrasado foram as condições históricas, políticas, a escravidão mantida por mais tempo que devia, a dificuldade de acesso do povo, de acesso à educação, acesso ao conhecimento, acesso à ciência e a marginalização da maioria da sociedade. Só que ele foi contestado muito por Silvio Romero, que era muito enaltecido naquela época. Anos 20, República Velha, final do Império, Silvio Romero chegou a escrever 25 artigos para jornais, para contestar a obra de Manuel Bonfim. Essa obra só é conhecida hoje de Manuel Bonfim porque o grande pensador brasileiro do século XX, talvez o nosso maior antropólogo, Darcy Ribeiro, resgatou a obra de Manuel Bonfim. Então, Manuel Bonfim simbolizou na República Velha alguém que pensou diferente. Alguém que disse que nosso atraso histórico não tem a ver com a nossa herança genética. Tem a ver com as condições históricas em que se construiu a bandeira brasileira, a alma brasileira, a economia brasileira. Então, somos um país preconceituoso, racista, patriarcal. Isso tem a ver com o nosso atraso no desenvolvimento e não com a herança genética do Brasil. Daí o Manuel Bonfim ser um grande pensador. Enquanto isso, ele joga a luz nesses problemas. Então, você evoluiu de uma visão do Instituto Geográfico Brasileiro de exaltação do Estado brasileiro, justificativa de um Estado centralizado, para enaltecer Dom Pedro, e Dom Pedro estudava muito. Dom Pedro comandou muitas sessões do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Dom Pedro era apaixonado pela ciência, egiptólogo, estudava astronomia. Ele queria criar uma imagem bonita do Brasil, mas o Brasil foi refém do quê? Dos senhores de escravos. Então, você veja aí como você vai evoluindo, né? A evolução importante também foi o quê? Você sair da paixão, do romantismo, para o realismo. Não é isso? Realismo significa o quê? Apego à ciência. E você vai ver que muitas coisas do darwinismo influenciou pensadores do Brasil. Essa é a nossa aula de hoje, meu irmão, minha irmã, para que você conheça um pouco como se construiu os pilares do pensamento brasileiro. Valeu? Até o nosso próximo encontro, meu guerreiro e minha guerreira. Não se esqueça, se inscreva em nossa página, divulgue nosso trabalho, esteja em nosso canal no YouTube, para que a gente consiga levar conhecimento a todos vocês brasileiros. Até o próximo encontro.